Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá.
Que a graça e a paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, esteja com você nesta noite. É uma alegria nos reunirmos nessa noite de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, você que está em casa, você família, já começa aí a se reunir, começa a se ajeitar, começa a já estar entronizado na presença de Deus. O Senhor já está aqui, o Senhor já está aí conosco, e é uma alegria muito grande podermos estarmos juntos nessa noite. Nesse culto da família, um culto abençoado, um culto onde o Espírito de Deus, tenho certeza que vai falar ao seu coração. Então, que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero começar esse culto lendo um trecho da palavra de Deus para nós nessa noite. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em casa no Salmo de número 28. Salmo de número 28. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 2 apenas. Do verso 1 ao verso 2 do Salmo 28. Tá joia? Então, em nome de Jesus, você seja aí, já pega a sua Bíblia, vou te dar um tempinho para você achar esse texto em nome de Jesus. Tá joia? Bom, Salmo de número 28, verso 1 em diante, vai nos dizer assim: A ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar o socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Agora nós vamos ler o verso 6 até o 9, que diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. O Senhor, meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Verso 8 diz assim: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Que Deus, nesta noite, te abençoe, te sustente, te alegre o coração nesta noite. Vamos orar. Eu gostaria que nós pudéssemos ter esse momento de oração. Eu gostaria que você orasse comigo, né? Uma oração de invocação. Vamos invocar a presença de Deus em oração neste momento ao nosso culto esta noite. Então convido você a fechar os seus olhos, a elevar sua mente e o seu coração a Deus em oração comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus onipotente, Deus onisciente, toda honra, toda glória seja dada ao teu grande e poderoso nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Bendito seja, ó Deus, o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. E Deus, nesta noite, ó Deus, nos adentramos à tua presença. Ó Deus, pelo sangue de Jesus, amém, pela fé em Cristo Jesus, na certeza de que somos aceitos e acolhidos, ó Deus, nesta noite pela tua preciosa presença. Amém. Seja conosco, abençoe os nossos irmãos que estão em casa nesse momento. Pai, seja entronizado nosso culto esta noite. Pai amado, seja bem-vindo entre nós. Ó Deus, quando nós cantarmos, quando nós orarmos, ao ouvirmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Sim, seja bem-vindo neste lugar, ó Deus. Seja bem-vindo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós também teremos um momento importante nesse momento, esse culto. E eu convido você também a continuar em espírito de oração. Nós teremos um momento de confissão, um momento de quebrantamento na presença de Deus. Se você puder, podendo, se você puder colocar-se de joelho aí na sua casa, né? Para que você também ore ao Senhor.
Esse é o momento onde você e o Senhor vai poder aí se comunicar. Você vai pedir perdão a Deus, você vai colocar a tua vida, você vai se quebrantar na presença do Senhor esta noite. Então eu convido você a ter esse momento. Vamos ter esse momento de confissão, de oração, e que você possa, em nome de Jesus, poder aí estar realmente entronizado na presença do Senhor. Então vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus, nós queremos nessa noite também, nessa noite de graça, nessa noite de bênção, nesta noite de vida, Pai, queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, permita-nos nos achegar à tua presença, que o Senhor esteja conosco, ó Deus, derramando sobre nós o teu perdão, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero convidar a todos nós a cantarmos ao Senhor um hino do nosso inário, de número 235, número 235 do nosso inário evangélico. 245. Hino 245. Dizendo, venho como estou. Aleluia. Você dá uma olhadinha só para brilhar. Vamos cantar o hino de número 245, dizendo, venho como estou, para nós introduzirmos esse momento de arrependimento, de busca ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer, tu vês me prestes a morrer, oh, não me deixes perecer, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, ó, sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. E agora, perdoado dos nossos pecados, nós temos acesso livre na presença dele. Essa presença que nos enche. Essa presença que sempre queremos entrar. Por isso, eu convido a você a entrar na presença do Senhor. Amém? Espírito
Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. E nós, que somos bem-aventurados, somos felizes, cheios da presença dEle, vamos clamar nessa noite. Vem, Senhor, ouve, Senhor, ó Deus, a nossa oração, sara a nossa terra, é o clamor da tua igreja. Amém? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação,
só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, nós te glorificamos, nós agradecemos o teu nome, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Vem, Senhor, ó Deus, ouvir o nosso clamor. Ouve, Senhor, ó Deus, a nossa oração. Senhor, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Recebe, Senhor, Deus, a nossa adoração. Porque, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, tem mais para nós. Nós cremos, ó Pai, ó Deus, na tua bondade. Nós cremos no teu poder. Por isso, ó Pai, vem, Senhor, ó Deus, ao nosso favor nessa noite. Ouve, Senhor, ó Deus, o clamor da tua igreja, que adora ao Senhor neste lugar, que adora o Senhor, ó Deus, na onde eles estiverem, ó Pai. Oh Deus, só o Senhor é santo, santo é o teu nome, e muito digno de ser louvado, de ser adorado, ó Pai. Nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é santo e não há outro como tu, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa vida no teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus nesta noite, uma noite de graça, uma noite de vida, e é uma alegria muito grande podermos nos reunirmos como igreja para podermos então cultuar ao nosso Deus, para podermos louvar, cantar, engrandecer o nosso Deus. Eu tenho certeza que você que está em casa, né, está nesse mesmo espírito. Embora estamos à distância, mas também nós estamos aqui, né, com uma alegria muito grande de poder cantar, de louvar, orar, de engrandecer o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aí, que bom que você está aqui. Antes da gente partir para a palavra, antes da gente fazer uma meditação na palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês o nosso novo cenário, né? Um cenário bonito que nós organizamos, tudo isso para poder aproximar você o máximo possível, né, do templo, da igreja, né, do local de culto ao Senhor, né? Então a gente, vira e mexe, a gente vai estar dando uma mudada no nosso cenário, estamos com um espaço novo, um espaço mais amplo, para a gente poder trazer para você uma estética também, uma visualização melhor, até mesmo para melhorar as visualizações das nossas lives, né? Então, a ideia é essa, tá bom? Bom, eu quero agradecer a Deus também por você que está aí nos visitando, né? Que está assistindo os nossos cultos, que está aí acessando as nossas páginas, né? Você que não é necessariamente da nossa igreja, seja bem-vindo, seja acolhido nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida nesta noite, tá? Já obrigado por você estar nos prestigiando aí, de assistir, de não só assistir, mas também de participar do nosso culto nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe grandemente. Amados, eu quero aproveitar também esse momento para a gente poder orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, nossos irmãos, o comprometimento que nós temos com a igreja, com as despesas que nós temos. Então eu quero aproveitar esse momento para que você, se você estiver aí com o seu dízimo, você que estiver aí com a sua oferta, você que for estar depois passando isso para os nossos tesoureiros, eu quero aproveitar esse momento para poder orar, consagrar esse momento também de ofertório na presença de Deus, tá bom? Depois você pode encaminhar isso para os nossos tesoureiros, os nossos irmãos da igreja, que é o nosso irmão Maurício e o nosso irmão Gessé, tá bom? Então vamos orar, eu quero consagrar a sua vida financeira. Você que está desempregado, você que está vivendo alguma dificuldade financeira na sua vida, né? A gente está em um período muito crítico também, mas em nome de Jesus eu quero profetizar que não vai faltar na sua casa o pão de cada dia. O Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades, tá bom? Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nesta noite, Deus, eu quero também apresentar esse momento que faz parte do nosso culto.
Pai, eu quero colocar esse momento de ofertório. Ó Deus, quero te pedir que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos amados. Pai querido, que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, que o Senhor venha suprir as necessidades, que o Senhor venha guardar, que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia. Eu quero colocar a vida também desses amados que estão com dificuldade financeira, talvez estejam desempregados, estejam passando por algum momento desafiador na sua vida de enfermidade. Eu quero colocar a vida de todos eles aos teus cuidados. Sim. Pai Santo, esteja cuidando dos nossos irmãos. Amém. Tu és o sustentador da nossa vida, Tu és o Deus que prospera em nossa casa, que haja um tempo de prosperidade na nossa vida, na nossa nação, na nossa cidade, em nome de Jesus. Oro, Senhor, ó Deus, para que portas sejam abertas de trabalho, do emprego, sim, ó Deus amado, daquilo que é justo, daquilo que é lícito, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades do teu povo, em nome de Jesus. Nós oramos, amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu convido você agora nesse momento a abrir a sua Bíblia, momento para a gente refletir um pouco na palavra de Deus, um pouco naquilo que Deus tem a dizer a nós, pela sua mensagem, pela sua palavra, que é poderosa, que é viva. Né? Nós estamos com um tema aqui no nosso fundo, dizendo lutando pela família. E hoje o pastor estará falando, hoje o nosso culto é um culto bem família, um culto familiar. É muito importante você estar com a sua família aí, né? Se você estiver junto com o seu marido, junto com seus filhos, se você estiver aí em família, né? Que você possa estar juntos aí, em nome de Jesus, até o final. Porque Deus tem uma palavra para você, família, para a sua casa, para o seu casamento. Deus tem uma palavra para vocês, filhos, para vocês, pais, para todos nós, para mim, para minha esposa, para todos nós que estamos assistindo. De repente você está sozinho em casa, de repente seu marido não é cristão, sua esposa talvez não é da igreja, mas em nome de Jesus, eu coloco diante de Deus e peço a Deus para que Deus realmente complete a obra que Ele começou a partir de você. Que Ele complete a obra que Ele tem a realizar na sua casa, a começar de você. Deus é fiel, amados. A Bíblia diz que aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir com a promessa. Aquele que prometeu, Ele é fiel, porque a sua palavra não mente, não volta vazia. Gosto muito daquele texto do carcereiro, do momento em que o carcereiro ele é surpreendido por um grande terremoto, com Paulo e Silas, e ele pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo, pastor? E ele fala, então, Paulo responde para ele: olha, crê no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é isso, amado, que eu quero expressar, isso que eu quero transmitir para você. Creia no Senhor Jesus e será salva você e sua casa. Isso é promessa da palavra. E a gente tem que crer na palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela não falha, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que nesta noite ela não voltará vazia. Ela vai vir e vai cumprir na sua vida o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Então eu convido você a ler comigo o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, nós vamos ler do capítulo 5, Marcos capítulo 5, nós vamos ler o verso 21 ao 24, depois nós vamos dar um salto lá para o 35, né? E em diante. Nós vamos falar hoje sobre a história de Jairo. História de Jairo, a família de Jairo, né? Marcos capítulo 5, verso 21, a partir do verso 21 em diante, onde nós vamos falar aqui um pouquinho do que Jesus fez na vida de Jairo. De como que Jesus impactou aquela família de uma maneira milagrosa, de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária. E eu tenho certeza que essa palavra virá de encontro ao nosso coração esta noite. Então, Marcos capítulo 5, verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar.
E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aí agora lá no verso 35, falava ele ainda, Jesus, né? Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Havia um grande lamento naquela casa. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tornou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, Jesus disse: Talitá comigo, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Amados, que o Espírito de Deus fale conosco. Que o Espírito da palavra ministre na sua vida. Que o Espírito fale com você agora, em nome de Jesus. Amados, temos aqui uma história de um homem, de um chefe de uma sinagoga, ou seja, alguém responsável dentro de uma sinagoga, alguém de uma posição altíssima, né? Abaixo, obviamente, do sumo sacerdote, mas alguém de posição, alguém que tinha um status dentro de um grupo religioso na época de Jesus. Alguém importante, alguém influente, alguém muito importante na comunidade judaica. E de repente Jesus, ele tinha acabado de descer em terra, ele tinha acabado de chegar de barco, ele chegando em terra, ele foi logo abordado por esse homem. De repente chega esse homem, se prostra e se joga aos seus pés, talvez chorando, muito aflito, e chega perto dele: Senhor, vamos comigo, vamos lá em casa. A minha filha está mal, a minha filha está doente, a minha filha está à beira da morte. E Jesus vai com ele. No meio do caminho, o texto vai dizer, nós não lemos, mas no meio do caminho acontece a cura da mulher do fluxo de sangue. Jairo estava lá e Jairo viu aquilo acontecer. Posteriormente a isso, então, chegaram alguns amigos, alguns colegas de ministério, do grupo lá dos fariseus, escribas, das sinagogas, e falaram para Jairo: Jairo, sua filha morreu. Não fica mais incomodando o mestre. E Jesus imediatamente, então, ele reprova aquela condição e fala: Jairo, não temas não. Não temas. Apenas creia. Crê somente. E diz o texto que então Jesus, ele continua indo à casa de Jairo, e quando chega lá, um cenário de morte, de luto, todos chorando. Talvez a mãe dessa menina em prantos. Talvez os familiares ali chorando, um alvoroço. Jesus depara com um grande alvoroço naquela casa. E chegando lá, Jesus fala para eles: por que vocês estão chorando? Parece que Jesus estava sendo um pouco irônico ou minimizando a dor das pessoas. Não. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Ela apenas dorme. E diz o texto que alguns riram, acharam
graça naquilo, como assim? E Jesus então leva apenas os pais, os discípulos, Pedro, Tiago e João, vai provavelmente no quarto, porque as casas tinham, os quartos era no andar de cima, num lugar mais reservado, onde a menina estava, e chegando lá, Jesus então dá uma ordem. Tá ali, tá comigo. Menina, levanta-te. Menino, coloca de pé. E naquele mesmo instante, imediatamente, aquela menina, ela volta à vida. Tente imaginar essa cena, gente. Tente imaginar isso acontecendo. Algo profundo, algo marcante para a vida daqueles pais. Assim como isso impactou também toda a família e todas aquelas pessoas que estavam ali. Mas a experiência daquele milagre, de presenciar aquele milagre, foi apenas dos pais e dos discípulos mais próximos. Amados, eu quero falar um pouquinho hoje conosco, compartilhar com você um pouquinho sobre os riscos que muitas das vezes nós como família corremos. E que nós precisamos tomar algumas atitudes como de Jairo. Essa realidade de Jairo, da família de Jairo, é a realidade de milhares de famílias hoje. E qual é a realidade? Uma realidade onde a morte está em andamento. Há muitas famílias hoje em que a morte está em andamento no contexto familiar de muitos. Há um processo, há um andamento de morte. Há coisas morrendo na família. Há situações e situações que estão acometendo as famílias hoje. E as famílias estão enlutadas. Não apenas no sentido literal da palavra, mas também no sentido espiritual, emocional. A gente percebe uma mortandade, né, dominando as famílias. Uma realidade de Jairo é a realidade de muitas pessoas. A gente vê aquele homem. Interessante que Jairo, no versículo 21 ao versículo 24, vai mostrar que Jairo, ele toma algumas atitudes importantíssimas. Quando ele sai da sua casa, por alguma razão ele fica sabendo de Jesus, provavelmente ele já vinha conhecendo a história de Jesus, as realidades do que Jesus estava fazendo, e ele então imediatamente ele vai ao encontro de Jesus. A primeira atitude de Jairo, diante daquele momento, daquela realidade de morte na sua casa, ele toma algumas atitudes fundamentais. E a primeira atitude que ele toma, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai exatamente na pessoa certa, na fonte certa. Naquele que é capaz de trazer solução plena. Jairo, ele toma essa atitude de ir ao encontro de Jesus. Amado, quando nós vamos ao encontro de Jesus, algo acontece. O sobrenatural se manifesta. E é muito importante. Eu entendo que talvez Jairo deveria ter buscado os recursos da época. Talvez os médicos já falou, Jairo, a sua filha não tem. A gente não sabe o que ela tem. Provavelmente Jairo, por ser uma pessoa influente, talvez ele tenha buscado os recursos da época. Mas o texto fala que ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E é o encontro de Jesus. Essa é uma das atitudes que nós precisamos tomar. Quando situações de morte começam a tomar andamento muitas vezes na nossa família. Nós temos que ir a Cristo, a Jesus, porque Ele é o único capaz de trazer solução plena numa questão de desespero, de angústia e de morte. Uma outra atitude de Jairo é que Jairo, quando ele se encontra com Jesus, quando ele vê Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. O texto fala que ele se prostra, ele se joga de joelhos. Um homem principal de sinagoga, um homem de uma influência muito grande, de um status muito grande, mas Jairo se joga aos pés de Jesus.
Ou seja, ele não importa, ele se rende, ele não importa se eles iriam, se as pessoas que estavam ali, ou se os outros religiosos iriam censurá-lo, se iriam criticá-lo, né? Ele não estava importando porque a realidade dele era muito maior. E ele então se lança aos pés de Jesus, ele se joga, ele se rende aos pés de Jesus. Essa é uma atitude importantíssima, porque na realidade quando ele se joga aos pés de Jesus, ele se esvazia de todo o seu status, de toda a sua posição. Quantas vezes, amado, famílias não são restauradas? Porque a gente, muitas vezes, temos um orgulho próprio, temos vergonha de nos expor, temos vergonha de dizer, olha, realmente eu tenho que me render a Cristo, ou medo de ser censurado por causa da minha postura, ou por causa da influência que eu tenho, ou porque alguém vai pensar isso, alguém vai falar isso, se eu fizer isso, né? Muitas vezes a gente deixa de receber a bênção, a vida, a restauração, muitas das vezes por medo por causa de medo de perder alguma coisa, medo de ser censurado, de ser criticado, de alguém falar alguma coisa. Mas Jairo não se importou com isso. Jairo não se importou se talvez ele fosse expulso da sinagoga por fazer aquilo. Mas porque, amado, entre perder amigos e ter a sua filha curada, ele preferiu ter a sua filha curada. Entre ter um status na sociedade e realmente ver o milagre na vida dele, ele preferiu o milagre. Entre se gloriar pela estatura que ele tinha social, ele preferiu se ajoelhar e se lançar aos pés. E quando ele se lança aos pés de Jesus, quando o texto fala que ele se prostra, sabe o que Jairo está dizendo com essa atitude? É Jesus que é o Senhor. É Ele quem manda, é Ele que é o autor, o consumador da vida. É Jesus que é o autor de todas. Ele é o Senhor. Só Tu és o Senhor, só Tu és Deus, só o Senhor pode fazer. Ele estava reconhecendo a sua pequenez. Ele estava, na realidade, reconhecendo que ali estava diante dele o Senhor, o Deus presente, o Emanuel, naquele momento. Jairo também toma uma outra postura. Ele imediatamente pede, ele suplica, ele implora, ele se humilha diante de Jesus. Ele se humilha. Ele suplica misericórdia. Senhor, vai lá. Vai comigo, Senhor. Vamos comigo. Vai comigo, Senhor. Porque minha filha está muito doente. Amados, isso é uma outra postura de Jairo. Jairo, ele suplica insistentemente, desesperadamente. Ele se humilha. Ele pede. Ele suplica a Jesus. E aquilo, amado, aquilo mexe também. Aquilo mexe com o próprio Jesus. E ele pede para Jesus colocar as mãos dele sobre a sua filha. Isso é um sinal de dependência, gente. Jairo se colocou ali diante do Senhor, num sinal de dependência total. Você quer ver realmente Deus realizar na tua casa? Você quer ver Deus fazer um milagre na tua história, na tua família? Ter a sua família restaurada? Aprenda com Jairo. Vai ao encontro de Jesus. Corra a Ele. Vá para Ele. Porque só em Cristo Jesus nós podemos ter realmente a nossa realidade de morte restaurada. Vai ao encontro de Cristo. Se dobre, se humilhe na sua presença. Reconheça a sua soberania. Se coloque debaixo do seu governo. Ore, suplique, se humilhe. A Bíblia fala que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Jesus vai com ele. Jesus não pensa duas vezes, Jesus vai com ele. Mas algo no caminho acontece, amados. Uma mulher é curada de um fluxo de sangue. E Jairo estava ali. Eu tenho certeza que aquela situação mexeu também com Jairo. Aquilo talvez gerou mais fé no coração de Jairo. Aquilo gerou mais expectativa em Jairo. Porque ele viu Jesus de uma forma tão simples, uma mulher ser curada. Mas a história não para aí.
O texto, a partir do 35, vai dizer que chegaram algumas pessoas para Jairo e falaram: Jairo, sua filha morreu. Para de incomodar o mestre. Sabe que quando eu leio isso aqui, sabe o que eu penso? Amados, acreditava-se nesse tempo, de que a morte era o fim. De que a morte selava o fim. Ela pode até selar o fim para alguns. Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, a morte, ela não sela o fim. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Mesmo que digam para você que realmente, olha, a sua família já era, perdeu. Mesmo que as pessoas olhem para a situação, para a sua realidade e digam, olha, não tem jeito. Morreu, meu filho, acabou. Selou aqui. Só que para quem crê em Cristo Jesus, a morte, ela não diz a última palavra. Ela não sela nada. Jesus é a ressurreição e ele pode ressuscitar o que morreu. Amém. Ele pode trazer à vida o que um dia se perdeu. E Jesus fala, e ele na mesma hora, quando Jesus escuta aquelas palavras, Jesus esmaga aquelas palavras de morte com palavras de fé. E ele fala para Jairo: não temas, crê somente. Amado, a palavra de fé, ela tem o poder de esmagar toda a palavra de morte, de desespero, de angústia e de dor. A palavra de fé, ela pode realimentar a alma daqueles que estão em situações de aflição. Por isso nós não podemos deixar de expressar palavras de fé para as pessoas, para dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar de profetizar a palavra de Deus dentro do nosso lar. Por mais que a realidade esteja difícil, por mais que as coisas digam ao contrário, por mais que as influências externas possam querer influenciar e tentar legitimar a morte. Mas para aqueles que creem em Cristo, como eu disse, ele sempre vai ter uma palavra de fé. E vai alimentar a fé daqueles que estão quase perdendo a sua fé. Jairo, ele foi fortalecido naquele momento por aquela fé de Jesus, por aquela palavra de fé de Jesus. Não temas, Jairo, crê somente. Não temas. Quem manda não é a morte. Eu fico imaginando Jesus entrando naquela casa. Eu fico imaginando já a morte, embora tomou aquela menina naquele momento, mas a morte naquele momento já começou a estremecer quando Jesus chega. A morte, com certeza, ela já declarou: olha, eu não tenho chance alguma diante do autor da vida. E quando Jesus depara com aquele quadro de sofrimento, de luto, de lágrimas, de dor, de sofrimento das pessoas, aquele alvoroço, aquelas lágrimas, pessoas chorando, talvez gritos, urros, porque uma menina de 12 anos tinha acabado de morrer. E Jesus chega naquela casa. Chega de uma maneira tão tranquila. Imagina a cena, amados. Jesus chegando, deparando com aquela situação. E Jesus lança uma pergunta: por que vocês estão chorando? Eles não tinham noção de quem estava naquela casa. As pessoas que estavam ali não tinham a noção de quem era de fato Jesus. Ali não estava apenas um homem, ali estava o autor da vida. Ali estava aquele que ia trazer de volta. Por isso, quando Jesus fala assim: ó, essa menina não está morta, ela está dormindo. Amado, a morte para nós pode parecer o selo do fim, mas para Jesus é apenas um sono. E apenas uma palavra de ordem. E a morte devolve o que ela pegou. Para Jesus, para o Cristo, para Cristo, amado, a morte é apenas um sono. Para nós pode ser algo terrível, algo ruim, algo que é o fim de todas as coisas. Mas para Jesus é apenas um sono. Porque diante dele, a morte
não tem o ultimato. Diante de Jesus, a morte não pode fazer nada. Por isso ele fala, a menina dorme. E ele foi lá, levou com ele Pedro, João, Tiago, trouxe os pais, entrou talvez dentro daquele quarto, e aquela menina na sua caminha, onde ela costumava dormir todos os dias. Os pais em desespero, Jairo com o coração na mão, mas creio confiante. De repente, Jesus ele dá uma ordem. Menina, levanta-te. E naquele mesmo instante, como despertada de um sono, como o mesmo Jesus falou, ela abre os olhos. Eu fico imaginando o rosto de Jairo, o rosto da sua mãe naquele momento, os próprios discípulos. E aquela menina se levanta. E Jesus devolve ela para os seus pais. Ah, amados, Jesus tem o poder sobre a morte. Não importa se talvez a sua casa esteja em situações e momentos, se talvez dentro da sua casa há um andamento de morte. Quando Jesus entra numa casa de verdade, quando o encontro de Cristo acontece com uma casa, milagres acontecem. A morte, ela dá lugar à vida. O tormento dá lugar à paz e à bonança. Ali estava o autor da vida presente. Qual é a nossa postura, pastor? Fazer como Jairo. Tomar Jairo como exemplo de uma atitude de um pai, de alguém que estava em busca de uma solução para dentro da sua casa. Vá até Jesus. Corra para os braços de Jesus. Hoje é uma noite de você fazer isso, de você realmente colocar Jesus. A minha casa está em morte. A minha casa só tem sinais de morte. Pastor, o meu lar só não acontece nada de bom. Nada funciona, pastor. A minha casa está em desordem, meu casamento está uma desordem. As coisas não estão funcionando, pastor. Diga isso para Jesus essa noite. Dê um passo de fé essa noite. Dê um passo de fé nessa noite em nome de Jesus. Se humilhe na presença dele. Vá até ele. O processo do milagre, ele passa pelo teste do tempo, ele passa pelo teste, de muitas coisas. É um processo. Jairo teve que ver uma mulher ser curada. Jairo teve que ouvir palavras negativas antes de experimentar, de ver Jesus restaurar a vida e a saúde da sua filhinha. Jairo teve que passar pelo processo da humilhação, pelo processo da multidão. Jairo teve que superar muitas coisas. Jairo teve que tirar a sua capa de líder, teve que tirar realmente a sua capa, a sua posição e se dobrar diante do Senhor. Amado, tire tudo que pode atrapalhar você. Se esvazie e se lance aos cuidados do Senhor. Não deixe com que a sua postura na sociedade, não permita com que o fato de você ser uma pessoa importante, não se preocupe com isso. Se jogue na presença do Senhor. Se lance, se prostre, reconheça o senhorio de Cristo. É só Ele, não há mais ninguém que pode trazer vida onde há morte. É só Jesus que pode restaurar, transformar a nossa vida, a nossa casa. É só Ele, mas você tem que trazer Ele para dentro da sua casa. Não importa a realidade, não importa a dor, não importa a morte, não importa o que tiver de trevas, traga
Traga Jesus para dentro da sua casa, porque quando Jesus entra na nossa casa, tudo se transforma. Quando Jesus entra na nossa casa, amado, a luz, as trevas têm que sair, o mal tem que sair, né? O inimigo tem que sair, se tiver demônio tem que sair, se tiver enfermidade, Jesus ele pode curar e restaurar todas as coisas, mudar o nosso coração, transformar os nossos relacionamentos. Então, amado, que a história de Jairo possa nos inspirar esta noite. Nos inspirar para que a gente busque nele esse milagre. Você está precisando de um milagre na sua casa? Sabe? O fato de eu ter, talvez, né, o fato de um pai, de uma mãe ter seus filhos. Um pai não pode dormir tranquilo enquanto seus filhos estão desviados. Uma esposa não pode dormir bem, não pode ficar bem enquanto seu esposo está dentro de um botequim. Sabe, a gente não pode se conformar com esses sinais de morte que estão dentro da nossa casa. Cruzar os braços e achar, não, é assim mesmo, pastor. Eu já acostumei com isso, pastor. Não se acostume com isso. Não pode ter sossego na nossa alma enquanto a gente não vê os nossos convertidos a Cristo Jesus. Estou falando de religião, estou falando de Jesus. Jesus, a Bíblia fala que ele é o resplendor. Ele é a própria imagem do Deus vivo. Ele está acima de tudo e todos. Por isso, amado, nessa noite, em nome de Jesus, não se conforme, lute. Lute pela sua família. Lute em oração. Pague um preço de oração. Chore, se humilhe, se proste. Se esvazie. Não entregue a sua família de bandeja para esse mundo, para o diabo. Não entregue, né, a sua família. Não desista dela, lute por ela, pague o preço por ela. Mas deixa eu te ensinar uma coisa importante. Não é apenas a gente buscar em Deus a solução que a gente está precisando. Todas essas atitudes de Jairo, o se prostrar diante de Jesus, o ir até Jesus, ele estava colocando em risco toda a sua vida, toda a sua vida profissional. Porque na verdade, amado, ir até Jesus é correr riscos. Jairo estava colocando em xeque ali todo o seu status como principal da sinagoga. Por isso, não é simplesmente querer a solução de um problema. A transformação tem que começar primeiro em você, em mim. Não adianta apenas querer que Jesus realize um milagre, que Jesus resolva um problema, sendo que o meu coração está precisando de transformação. Então, a primeira coisa que você deve fazer é buscar ter esse encontro pessoal com Cristo. É realmente buscar ser transformado em primeiro lugar. Para que a sua família, então, através de você, seja também impactada pelo poder de Jesus. Então, a gente não pode ficar só buscar uma solução para um problema que a gente está vivenciando em casa. Mas a gente tem que buscar primeiro, Senhor, sara a minha vida. Converte o meu coração, transforma a minha vida. Porque às vezes as pessoas estão apenas buscando a bênção, estão querendo apenas que os seus problemas sejam resolvidos. Mas elas mesmas não estão dispostas a mudar. Elas mesmas não estão dispostas a se transformar. Elas mesmas não estão dispostas a abandonar o mal, abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar, né, as coisas erradas que fazem. Mas quer que Jesus resolva os seus problemas. Isso não vai acontecer, porque primeiro, amada, a obra tem que começar em mim, para que a minha família seja, então, impactada. Em nome de Jesus. Esse mês é um mês da família, um mês onde nós queremos pagar um preço pela nossa família. Então, que Deus fortaleça a tua casa. Se a tua casa hoje está com algum sinal de morte, se há alguma morte em andamento, no caso de Jairo foi a filhinha dele. Talvez a sua casa seja outra coisa. Talvez você está vivendo algum momento de enfermidade terrível na sua família.
Talvez você está vivendo um momento de desemprego, desespero, depressão profunda. Talvez você está em crise com a sua esposa, esposa com seu marido. Talvez seu casamento está à beira do fim. E você olha e fala, a única solução, pastor, o que vai selar isso, pastor, é um divórcio. E a gente busca recursos em tudo. A gente busca recursos hoje os consultórios dos médicos, os consultórios psicológicos estão lotados de pessoas. Hoje nós queremos resolver nossos problemas e procuramos. Não é que a gente não deva procurar. Mas, querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Vai aos pés de Jesus também. Vai aos pés do Senhor. E Ele vai te encaminhar, Ele vai te direcionar, Ele vai te ensinar o que fazer. Vai à palavra de Deus, busque na palavra de Deus. E ela vai te ensinar o que fazer. Que o Senhor fortaleça a tua casa. Eu quero orar, eu quero profetizar vida na sua casa essa noite. Eu quero pedir para que Jesus entre na tua casa esta noite. Eu quero pedir para que Cristo realmente entre na tua casa e que essa realidade difícil que você está vivendo, esse tempo de dor, de desespero e de angústia, seja restaurado em nome de Jesus. Que a presença de Cristo possa impactar a sua vida. Como eu disse e repito, ore, lute pela salvação da sua família. Não se satisfaça, como eu já disse muito na igreja, em outras pregações, não queira ter apenas os seus filhos na igreja. O grande problema hoje de muitos pais é esse. Acham que pelo fato dos filhos estarem dentro da igreja, está tudo bem. Embora é um lugar importante deles estarem. Mas não se satisfaçam com isso. Não acha que pelo fato de seus filhos, seu marido, sua esposa estar dentro da igreja, está tudo certo. Nem sempre. Queiram vê-los se consagrando. Queiram vê-los se dedicando ao Senhor. Queira vê-lo, cobre isso. Deve haver prestação de conta. Às vezes os pais têm seus filhos na igreja, mas em momento algum pergunta para os filhos, filho, como é que está a tua vida de oração? Ô marido, vamos aqui orar junto. Vamos nos consagrar mais. Vai levando a vida e acha que está tudo bem. E acha que está tudo bem, porque eu estou na igreja, pastor. Não, porque a minha família já é todo mundo da igreja. E está tudo bem, está tudo certinho. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Não se engane. Não se engane. Como é que está a tua vida com o Senhor? Familiar. Hoje de manhã coloquei uma devocional no grupo da igreja sobre a importância de investirmos tempo com qualidade com a família. O que você está fazendo para passar tempo de qualidade hoje? Então aproveita isso aí, aproveita esse tempo de isolamento para investir, para conversar, para sentar, para orar, para poder falar das revelações de Deus. Como eu disse, amados, não se satisfaça apenas de sentar num banco de igreja. Queira mais. Jesus quer entrar na nossa casa e quer mudar essa realidade, nos tirar dessa condição de morte e nos transportar para uma condição de vida na sua presença. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus nessa noite pela sua vida, pela sua família. Qual é a causa que você quer trazer até Jesus hoje? Jairo trouxe a sua filhinha, apresentou a sua filhinha, com uma doença talvez incurável, e que dentre alguns minutos ela morreu. Apresenta a Jesus, qual é a tua causa? O que está morrendo na tua casa? O que já morreu na sua família? Talvez você está no grupo daqueles que estão no alvoroço. Talvez você faz parte daquele grupo que está em lágrimas.
Pastor, a única coisa que eu sei fazer é chorar. Pastor, a única coisa que eu sei fazer agora é lamentar. Porque não tem jeito mais. Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele quer trazer isso de volta. Ele quer colocar um rosto, Ele quer colocar um sorriso novamente no seu rosto. Vamos orar. Vamos orar. Curva a sua cabeça que está em casa. Curva a sua cabeça. Você que está em família aí. Junta aí, fica um pertinho do outro. Vocês estando juntos, vocês podem, né? Então junta aí. Eu convido você agora a começar a clamar pela sua família. Eu convido você agora a orar pela sua casa. Eu convido você agora a começar a orar pelos seus pais. Filhos, orem pelos seus pais. Não fica só reclamando deles, não. Ore pelos seus pais. Pague um preço de oração pela vida dos seus pais. Eu orava muito pelos meus pais. Orava muito pela minha mãe, pelo meu pai. Pedia a Deus, para Deus salvar minha família, salvar a vida dos meus pais, salvar todos nós. Em nome de Jesus. Olha aí. Clame ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ter esse momento de oração. Vamos ter esse momento de clamor. Eu convido você a orar. Convido você a colocar diante de Deus, nesta hora, a sua família. Lembra aí dos seus filhos. Coloca diante de Jesus. Faz como Jairo, o Senhor está aqui, ó. Vem comigo, Jesus. Vem comigo, porque a minha casa está difícil. Comece a orar na sua casa. Comece a clamar ao Senhor no seu lar. É vícios. Talvez essa situação de morte na sua casa é vícios. É alcoolismo. É o tabagismo. É drogas que está entrando na sua casa, que já entrou. Talvez seja outro tipo de situação. Uma depressão profunda, uma enfermidade incurável. O Senhor pode mudar a história da nossa família. Amém. Mas para isso, faça como Jairo. Façamos como Jairo. Comece a clamar. Nós vamos orar aqui. Nós vamos ter um momento de oração aqui, mas eu quero que você ore em casa. Amém. Daqui a pouco eu vou orar por você. Mas vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, esta hora, Deus, te louvo, Pai, por esse momento, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Pai querido, nós venhamos, ó Pai, e nos apresentamos diante de Ti. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente reconhecer a Tua presença. Ó Deus, colocamos diante de Ti as nossas lutas, nossas batalhas. Colocamos diante de Ti, Pai, os nossos lamentos. Ó Deus, colocamos diante de Ti nossas lágrimas. Sim, meu Deus. Ó Deus, colocamos nas Tuas mãos nossas famílias. Deus, eu oro, Pai, pela vida desses filhos. Meu Deus, esteja, ó Pai, convertendo o coração desses filhos. Pai, converte o coração desses pais. Amém, Jesus. Converte, ó Pai, a nossa casa. Que haja salvação na nossa casa essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o milagre, Deus, chegue em nosso lar. Pai, talvez, ó Deus, esse pai, essa mãe, a única coisa que eles sabem fazer hoje, Deus, é chorar. Chorar a morte, chorar a perda, chorar, ó Deus, por aquilo que não funcionou. Quantos pais neste momento, ó Deus, estão se culpando pelos filhos, ó Deus, muitas vezes por estarem perdidos. Quantos pais estão, quantas mães estão nesse momento dizendo o que eu fiz de errado, onde eu errei, onde eu falhei. Mas em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, hoje a questão já não é mais essa. O que nós te imploramos, Pai, é que o Senhor entre com providência na nossa casa. Ó Jesus, ouve a nossa voz. Sim, queremos fazer como Jairo nesta noite, nos humilhar, ó Deus, diante, suplicar insistentemente. Amém. Vai com a gente, vem com a gente, Senhor. Sim, meu vem Deus, à nossa casa. Ó Deus amado, porque temos uma filhinha doente, temos, ó Deus, uma situação difícil. Ó Pai amado, entre, ó Deus, em nome de Jesus, com a tua mão. Toca, Jesus, toca nesse problema, toque nessa causa, toque, Senhor Deus, nessa enfermidade, em nome de
Jesus, e traga mudança, traga cura, traga restauração. Toque nesse coração endurecido, Senhor, e converte o coração desse marido, o coração dessa esposa. Mude essa mentalidade. Deus, que o milagre do Senhor intervenha com graça, que o Senhor entre com providência, em nome de Jesus Cristo. Em nome Pai. de Jesus. Ah, Deus querido, nós colocamos a nossa casa nas tuas mãos. Sim, Jesus, queremos que o Senhor faça parte dela. Queremos que o Senhor entre na nossa casa. Queremos que o Senhor traga vida, ó Deus, onde há morte, onde não está funcionando, nas coisas que não tem dado certo. Deus, nos ensine, Senhor, a viver em família. Nos ensine a viver um casamento, ó Deus, à luz da Tua palavra. Nos ensine a ser fiel à nossa esposa. Nos ensine a amar nossa esposa. Nos ensine, Senhor Deus, a tratar um ao outro com amor, com respeito, com dignidade, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Pai, as nossas famílias. Amém. Fortalece a família dos nossos irmãos, de nossas irmãs. Fortalece as famílias dessa cidade. Em nome de Jesus, Pai, que haja restauração nessas famílias. Amém. Que estão desesperadas, estão em prantos, estão em dores e sofrimentos. Oramos, Pai. Oramos pelas famílias, ó Deus, da nossa cidade. Ó Deus, da nossa nação. Deus, quantos casamentos destruídos, arruinados. Ó Deus, quantos casamentos vivendo, ó Deus, por aparência, quantas famílias, meu Deus, se autodestruindo, ó Deus amado, quantas coisas bárbaras estão acontecendo dentro dos lares, quanto conflito, quantas maldades, quanto ódio, Senhor, disseminado. Deus, o diabo, ó Deus, tem, ó Pai, massacrado tantas famílias, ó Deus, mas em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, sela a nossa casa com o sangue de Jesus, Deus, para que praga nenhuma entre, para que, ó Deus, o mal não entre, para que a mentira não faça parte. Deus, queremos, ó Deus, limpar a nossa casa de toda imundícia, de toda podridão, tirar da nossa família, da nossa casa, tudo que não presta, Senhor, tudo que está dando legalidade do diabo agir. Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de cura, uma noite de restauração e de vida, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, dá a tua ordem, Senhor, na nossa casa. Ó Deus, que em nome de Jesus, manda essa morte embora. Manda, ó Deus, esse mal embora. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que prevaleça na nossa casa a tua paz. Que prevaleça na nossa casa a tua graça. Que prevaleça na nossa casa, ó Deus, a vida para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, toda a glória, toda a honra seja dado a Ti. Senhor, nós cremos, Pai, no milagre. Nós cremos na palavra de fé. Ó Deus, nós não vamos temer, vamos crer, porque crendo, ó Deus, que seremos salvos, tanto nós quanto toda a nossa casa. Aleluia. Deus, eu profetizo salvação sobre essa família. Deus, converte, ó Pai. Ó Deus, cumpra a Tua boa palavra sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, que sejamos profetas dentro da nossa casa. Que tenhamos sempre a palavra de vida, a palavra de graça, a palavra de fé conosco dentro da nossa casa. Ó Deus amado, em nome de Jesus, perdoa, Pai, o pecado desse pai, dessa mãe, que muitas das vezes tem amaldiçoado seus filhos, tem xingado seus filhos, lançado palavras malditas sobre os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, que haja arrependimento desses pais. Ó Deus, que haja quebrantamento. Ó Deus, e que haja uma restauração em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus amado, que aquilo que está quebrado seja restaurado em nome de Jesus Cristo. Pai amado, entregamos a vida de todos os casais diante de Ti. Meu Deus, entra com providência, restaura o amor, restaura a vida, restaura, ó Deus, o respeito, a alegria de viver, ó Deus, um casamento pleno e feliz. Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja uma unção nova, que haja uma alegria nova na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor mudou a nossa história. Obrigado porque um dia o Senhor escreveu uma nova história para cada um de nós. Em Ti, Senhor, em Ti podemos, ó Deus, vivenciar, ó Deus, ó Pai, realmente uma vida nova. Em Ti, somente em Ti. Por isso, ó Deus, seja louvado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, meu amado.
Deus abençoe a sua casa, Amém. sua família, e que em nome de Jesus, Ele já está entrando com providência nessa causa, nessa situação. Não temas, mas crê somente, Amém. porque Jesus chegou e Ele chegou para mudar, para valer. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção para a gente fechar esse momento, em nome de Jesus, tá bom? Então eu convido você a cantar com a gente. Deixa eu achar minha paleta aqui. Esse está aqui. Isso. Nós vamos cantar uma canção. Convido você a cantar com a gente, né? Aquela música, quero consagrar o meu lar a ti. O nosso futuro, né? Para ti servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso aí na sua casa. Com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Convido você a cantar com a gente. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência. Frutificará a sua presença. Com o bom perfume, meus filhos virão e cantarão todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso culto, amados. E eu quero... Cadê meu papel? Eu quero, nessa noite, fazer menção de algumas coisas e dar um recadinho para todos os irmãos e irmãs da nossa igreja e para você que tem nos acompanhado aí sempre os nossos cultos, né? Pela live, pela aí a nossa online, né? Eu quero dizer para você, dar um recadinho, mas antes eu quero fazer aqui menção que hoje está fazendo aniversário de casamento a Lúcia Amaral, que está sempre nos acompanhando, né, de outro estado, né, está sempre nos acompanhando. Parabéns, Lúcia, pelo seu aniversário de casamento, né, que Deus abençoe seu casamento. Me parece que 40 anos de casado, alguma coisa assim, né? Então recebe o nosso carinho, nosso muito obrigado por você estar sempre nos acompanhando aí, tá bom? Recebe o nosso abraço, que Jesus realmente faça o milagre na sua vida, né? Que é parente aí, a irmã da Cida do Maurício, né? Então Deus abençoe aí a Lúcia Amaral, tá joia? Também fez aniversário ontem a Martinha e o Tião. Foi ontem mesmo? Dia 15. Foi dia 15, né?
que fez aniversário também de casamento. Um grande abraço para eles. Deus abençoe a vida deles, fortaleça os nossos amados, toda a família, né? A vida das meninas, a vida do Anderson, a vida dos netinhos, do Bernardo, lá o Pietro. Recebe nosso carinho, tá bom? Parabéns aí, Martinha, e parabéns ao Tião, que comemoraram aí também mais um ano de casamento. Deus abençoe grandemente. Agora, amado, eu quero dar um aviso para você e fazer um convite a todos vocês. Nesse próximo sábado, dia 23, nós teremos um culto, que é o culto do coração aquecido. É um culto dentro da nossa tradição metodista. E esse culto, ele vai estar, na realidade, no dia 24, que é o domingo, é o dia do coração aquecido, que é a experiência que João Wesley teve, né, há muitos anos, no século XVIII, e onde ali Deus revolucionou a vida daquele homem, e hoje nós somos frutos daquele trabalho missionário que Deus impulsionou, que Deus colocou no coração dele, de tantos outros metodistas, lá na Inglaterra, né, no século XVIII. Então, domingo, na realidade, é o dia do coração aquecido. No sábado, então no próximo sábado, dia 23, nós teremos um culto sendo transmitido pelo YouTube, que vai ser transmitido lá da Igreja Metodista Nova Jerusalém, São João Nepomuceno. Depois o pastor vai estar colocando o link no grupo da igreja também, tá? Para você, sábado, a partir das 7 horas da noite, nós estaremos em culto. O pastor Anderson vai estar lá, eu vou estar lá, vai estar também o pastor Eduardo. É um culto que, na realidade, é um culto distrital, tá? Que vai ser transmitido pelo YouTube. Então, a gente convida a nossa igreja a acessar no sábado, às 7 horas da noite, tá bom? Estaremos transmitindo esse culto maravilhoso do coração aquecido. Então, quero fazer aqui um convite, uma convocação a todos os metodistas para a gente poder acessar, porque, na verdade, esse culto ele é a nível distrital, tá bom? Então, próximo sábado, 7 horas da noite, entra lá no link, Igreja Metodista Nova Jerusalém, em São João Nepomuceno. Você vai poder acessar o culto a partir das 7 horas. Eu vou estar lá, vou mandar um alô para vocês aí, enfim, tá? Então, contamos com a participação de todos vocês, dos nossos irmãos da nossa igreja. Sexta-feira, a partir das 7 horas, teremos também aqui a nossa live das crianças, com o Ministério Infantil, para as crianças, né? Então vai ser um bate-papo, então, para os pais, né? Vai ser um bate-papo, igual nós fizemos para os jovens, vai ser um bate-papo para a gente conversar como é que está essa criançada em casa. Como é que está aí a criançada em casa nesse tempo de isolamento, né? Você, pai, como que você está lidando com isso? Então vai ser um bate-papo aqui, vai estar a tia Lu aqui com a gente, né, conversando, interagindo. Vamos ter aqui algumas criancinhas aqui com a gente também, para estar interagindo, para eles mesmo falar como é que está sendo isso. Então a gente conta com você, sexta-feira, 7 horas, para a gente poder ter essa live com o Ministério Infantil para as crianças e para os pais, tá bom? E não esqueça, sábado, 7 horas, nosso culto do Dia do Coração Aquecido, do culto distrital online, né? Então acesse lá no YouTube para você estar nos acompanhando no dia, tá bom? Deus abençoe. Terça-feira teremos o nosso encontro de oração, tá bom? 7h30, vai ser aqui também. A gente vai estar te esperando em nome de Jesus, tá bom? Então terça-feira, quinta-feira as nossas células, né? A Luciana fez aí um novo grupo de um grupo infantil. Você, pai, quiser acessar, você pode entrar e mandar mensagem via WhatsApp para o telefone dela, que ela montou esse grupo, que é um grupo de bate-papo, um grupo onde ela vai estar interagindo com os pais para poder acessar, para poder conversar sobre algumas coisas importantes, tá bom? Se você quiser fazer parte desse grupo, acesse lá, manda um WhatsApp para ela e ela vai estar te incluindo no grupo lá, tá bom? Amados, a princípio é isso, que tenhamos uma semana debaixo da graça de Deus, uma semana abençoada, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por você continuar com a gente. Você que está entrando aí, nos visitando mais uma vez, recebe o nosso carinho, nosso muito obrigado. Vamos orar, vamos entregar esse momento e depois o pastor estará impetrando a bênção e despedindo todos com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Como é bom, Deus, saber que temos o Senhor para nos socorrer. Como é bom saber, Deus, que as nossas súplicas, que o nosso clamor tem subido perante Ti. Amém. E nesta noite, Pai, ó Deus, movidos por esse sentimento de graça, de gratidão, Pai, entregamos tudo isso que foi feito, tudo, ó Deus, que tem sido preparado, ó Deus,
para podermos estar juntos, ó Deus, todos os preparativos que a gente tem feito para transmitir esses cultos. Amém, Jesus. Pai, obrigado por todas as pessoas que têm contribuído, que têm Sim, ajudado. meu Deus. Pai, derrama sobre elas a tua graça. teu Amém, cuidado. Jesus. Para os nossos irmãos que estão em casa, sustente eles durante essa semana. Livra, ó Deus, os nossos irmãos de todo perigo, de todo Sim, mal. meu Deus. Em nome Deus, de manda Jesus. embora esse mal, essa peste que tem, ó Deus, trazido tamanho transtorno para toda a nação. Pai, muito obrigado. Que o Senhor nos sustente, nos abençoe, nos dê uma semana debaixo da tua graça. Que a nossa Amém. família esteja debaixo da tua bênção. Hoje e para sempre oramos. Amém. Recebamos a bênção, querido, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e presença doce e confortadora do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sua família e sobre todas as famílias da terra, hoje e para sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe grandemente, uma semana fortalecida em Deus. Fiquem na paz e até o próximo culto em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Que seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito